Olá, alunos do nono ano. Vamos falar agora sobre multiplicidade cultural, né? É um termo tão abrangente, tão grande, que a gente tem tanta coisa para falar, apesar de que o vídeo tem que ser pouco tempo, mas até porque não cabe no YouTube, né? Mas é um plano para debate que a gente pode passar dias falando sobre isso, porque é muito abrangente, né? Afinal de contas, o que é multiplicidade cultural, né? A multiplicidade cultural, ela é a diversidade de culturas, né? É a diversidade que representa os costumes, as organizações familiares, as linguagens, tradições, entre outras práticas, né, e manifestações envolvendo todos os seres humanos do planeta Terra. Então, a gente espera que vocês entendam que multiplicidade cultural é a diversidade de tudo que existe no planeta Terra em relação ao ser humano. O Brasil, por exemplo, ele é um país multicultural, né? A colonização dele, a imigração de vários povos fez com que durante a formação do Brasil, ele se tornasse um país multicultural, com diversas culturas. E isso é um tema muito interessante, né? A gente precisa alinhar isso. Essas diversas culturas precisam ser todas respeitadas, porque não há cultura superior à outra, não há uma cultura melhor que a outra. Cada cultura é diferente, cada costume é diferente, cada religiosidade é diferente, e todas devem ser respeitadas, mesmo que a gente não concorde, não compreenda. Mas a gente tem que respeitar a multiplicidade cultural que existe no planeta Terra, tá certo? E essa multiplicidade, ela causa uma grande diversidade cultural nos países atualmente. A gente vai ter uma grande diversidade cultural. A globalização, que a gente viu semana passada, não é uma causa direta da diversidade cultural, não. Mas ela acentuou a diversidade cultural dos países depois que entrou a globalização. A globalização, ela quer, de certa forma, se organizar. Os Estados Unidos, né, ele tenta se organizar com fronteiras e uma organização política, e os outros países tentam seguir esse mesmo padrão. Então, a globalização, ela acaba prejudicando a diversidade cultural, porque ela tenta fazer com que todos os países tenham o mesmo tipo de costume, de cultura, de organização, né? Os meios de transporte e de telecomunicações de alta velocidade, como internet, telefone, avião, eles também contribuem para o aumento da diversidade cultural. Então, a diversidade cultural e a globalização, elas têm que caminhar juntas. Existe uma declaração universal sobre a diversidade cultural, tá? O que é que ela estabelece? Né? A Declaração Universal dos Direitos, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, ela estabelece que a diversidade cultural é um patrimônio da humanidade, que se manifesta originalmente na pluralidade de identidades, que caracteriza grupos e sociedades. Então, a gente tem que entender que todas as diversas culturas, elas são pertencentes nessa declaração, né? Todas as diversas culturas ao redor do mundo, elas devem ser respeitadas e elas estão protegidas de acordo com essa declaração. Uma das fontes do desenvolvimento humano é a diversidade. A sociedade, se fosse totalmente igual, não teria muita coisa interessante para se aprender. O ser humano, ele se desenvolve na diversidade, né? A gente aprende na diversidade muitas coisas. E a gente também expressa na diversidade de culturas, as identidades culturais, e é uma base para a existência moral, intelectual, espiritual e afetiva dos povos, porque através da cultura, os povos eles se manifestam afetivamente, intelectualmente, religiosamente, espiritualmente, né? Então, o respeito às diferenças, ela leva uma sociedade a ser mais tolerante, a ser mais igualitária. A gente só pode lutar por igualdade de direitos quando a gente aprender a respeitar as diversas identidades que existem ao redor do mundo. Então, é muito importante respeitar a diversidade cultural dos povos, né? É um direito garantido
de livre expressão das identidades culturais ao redor do mundo, a igualdade de acesso, a igualdade de conhecimento, a liberdade de se expressar. Então, o mundo garante essa igualdade, esse livre acesso, essa expressão. Então, eu não posso, de forma alguma, ironizar ou ofender a cultura que eu não compreendo, a cultura dos outros, porque eles têm todo o direito de se manifestarem como a gente também tem. E isso engloba língua, engloba religiosidade, engloba costumes, forma de se vestir, forma de falar, certo? Então, devido a isso, a gente tem que aprender a respeitar as culturas que são diferentes da nossa, né? É um ponto muito importante para a gente evoluir como sociedade. Dentro disso, a gente tem que aprender o que são minorias. Geralmente a gente tem aquela ideia que minoria é a quantidade menor. Mas aqui em geografia, a minoria não é a quantidade menor, tá certo? Minoria se refere a um grupo que não tem acesso aos direitos básicos da sociedade e que está em uma situação social mais frágil. Então, os grupos minoritários são aqueles grupos que costumam ser discriminados com base na cor da pele, discriminados pela religião, no país de origem, discriminados por a orientação sexual, pela etnia, pela situação econômica, entre vários outros aspectos. Então, não é exatamente a minoria, é um grupo menor. A minoria pode ser muito grande, é um grupo enorme, mas eles são minorias porque eles têm os seus direitos básicos sem ser respeitados, ou seja, eles são discriminados por algum motivo. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Então, vamos falar, por exemplo, da comunidade gay. É um tema complexo, mas você já tem idade para compreender isso. Não necessariamente a comunidade gay seja uma comunidade menor na quantidade. Não, são muitos, milhões, mas eles são uma minoria, porque eles têm alguns direitos na sociedade que os põem em uma situação mais frágil, principalmente por serem discriminados pela opção sexual. Então, essas minorias são pessoas de cor de pele diferente, de religião diferente, orientação sexual diferente, de país de origem diferente. Por exemplo, os muçulmanos, eles sofrem um preconceito muito grande. Então, tem países no Oriente Médio em que o islamismo é a maioria da população, mas eles sofrem uma perseguição muito grande porque eles não são cristãos. Então, eles são minorias naquele lugar. Então, a minoria é um grupo que tem esses direitos básicos na sociedade discriminados, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida podem me perguntar, que eu estou à disposição para a gente debater sobre isso. Entrando nisso, a gente vai falar de como a globalização ela intensificou a diversidade cultural dos países, né? A globalização, ela, principalmente nos países principalmente no desenvolvimento dos meios de comunicação e dos transportes. Através dos meios de comunicação, eu posso ter acesso a qualquer cultura do mundo em questão de segundos. Eu posso saber o que uma pessoa na Índia veste, come, dança, como é a religião dela, os ritos, na China, no Japão. Então, a globalização, ela veio intensificar essa diversidade cultural, porque eu posso ter acesso a qualquer cultura de qualquer mundo pela internet, como também posso, através dos meios de transporte, visitar qualquer cultura no mundo, pegar um avião, um navio, fazer um cruzeiro e ir para qualquer parte do mundo conhecer diversas culturas. Então, a globalização, ela possibilitou essa diversidade cultural, né? As pessoas se comunicam, se conectam e se deslocam com maior frequência e maior rapidez, tá bom? Outro termo que a gente tem que aprender bem é o etnocídio. O etnocídio, o que seria? O etnocídio, ele ocorre quando uma cultura, quando uma cultura dominante destrói uma cultura que ela julga inferior. Né? Geralmente o idioma é o primeiro elemento da cultura que eles anulam, né? Que pode significar o esquecimento gradativo na história. Exemplo de etnocídio, nós temos o que os brancos europeus fizeram com os índios, né? A destruição de uma etnia no plano cultural por outra que se sente superior. Então, os europeus chegaram no Brasil,
Os indígenas, eles tinham várias etnias, várias línguas diferentes, vários idiomas, uma cultura própria, religiosidade própria, forma de se vestir, de falar, de se movimentar própria e de se relacionar com a natureza própria. E o que é que aconteceu? Nessa cultura do etnocídio, os europeus... Tenho que correr que o tempo aqui. O que é que eu posso dizer para vocês? Os europeus chegaram e destruíram toda a cultura indígena em prol de embranquizar, catequizar, né, de transformar o índio numa versão do branco. Porque achavam que a cultura do branco era superior à cultura indígena. Então, isso foi um etnocídio, a destruição de uma etnia. Várias etnias sumiram. Hoje em dia, quem aí conhece ou sabe falar uma língua indígena? Quase ninguém. Então, os povos nativos do Brasil são indígenas e nós não sabemos as línguas indígenas. Nós não sabemos falar tupi, guarani, várias outras línguas, jeje. Então, nós não sabemos, porque houve uma destruição dessa etnia no plano cultural. Da mesma forma aconteceu com os africanos, quando eles vieram para o Brasil. Houve um etnocídio da cultura deles no Brasil, né? Transformando também eles em cristãos. E em diversas partes do mundo houve esse etnocídio. Na Austrália, a gente pode ver também, na Nova Zelândia, com os maores, com os povos nativos daquela região, que a gente vai estudar futuramente, quando for estudar a Oceania, mas o etnocídio é uma coisa muito forte. É você destruir uma cultura, uma etnia, tudo que for da cultura daquela etnia, achando que a sua é superior, porque a outra é inferior, então a gente tem que destruir. E aos poucos isso acontece na sociedade. Aí a gente volta para a globalização, porque isso é um risco da globalização, né? Apesar de integrar os povos, a globalização ela também pode levar ao esvaziamento de uma cultura, a perda da diversidade absorvida pela cultura dominante. É aquela questão que eu falei na aula passada. Tudo que é do norte-americano, dos Estados Unidos é bom, então eu vou impor a cultura norte-americana no mundo inteiro. Todo mundo quer se vestir como os europeus, como os norte-americanos, como os europeus, e vai tirando aquela cultura da população. Querem obrigar a muçulmana a se vestir como uma mulher cristã, querem obrigar uma pessoa lá do norte da Rússia ou da Irlanda a se vestir como uma pessoa aqui do Ocidente. Então é muito difícil, porque ao mesmo tempo em que a globalização ela aproxima e conecta, ela também causa esse grande problema. Ela quer integrar de uma forma a diminuir essa diversidade cultural. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida a gente tira na aula. Beijo!